Olá, meus amigos, estamos começando mais um BDM, mais um planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 12 de junho, finalmente, né, com a volta do Campeonato Brasileiro, depois dessa extensa data FIFA e as portas do Mundial de Clubes, certo? Temos 6 jogos do Campeonato Brasileiro, o Bragantino em boa fase dentro de casa pega o Bahia, que vem oscilando, acho que só venceu uma partida fora de casa, a gente vai falar com mais detalhe, o Bragantino com uma odd acima de 2, o Vitória com alguns desfalques, pegando talvez hoje um dos melhores times do campeonato, embalado, o Cruzeiro, que melhorou e vem melhorando seu desempenho fora de casa também. 2 equipes em zona de rebaixamento, Fortaleza e Santos. O Santos venceu apenas uma partida nos últimos 10 jogos. E o Fortaleza, se eu não me engano, perdeu 5 consecutivas e empatou uma, né? Então são 5 derrotas consecutivas e 6 jogos sem vitória. Grêmio e Corinthians, né? Um clássico aqui na casa do Grêmio. Também 2 equipes de meio de tabela. Atlético Mineiro e Internacional, o Inter que ainda não conseguiu vencer fora de casa, o Galo que vem numa fase bem melhor, e o São Paulo, que apesar de ter perdido no último jogo em casa no Brasileiro para o Mirassol, enfrenta um Vasco que perdeu todos os jogos que disputou como visitante. Além desse jogo, tem outros jogos complementares, tem ainda a semifinal da promoção da Espanha, tem os jogos da Colômbia, que a gente chegou a comentar também na quarta-feira, tem vários jogos para a gente complementar a nossa grade de trabalho, mas o Brasileirão já vai fazer isso muito bem pra gente. Vamos embora. Quero começar esse planejamento lembrando a vocês que hoje tem a segunda semifinal da promoção da La Liga 2 para a primeira divisão. Mirandês e Racing Santo André, o primeiro jogo entre eles foi 3-3 e temos agora o jogo da volta. Vamos ver como é que foi esse primeiro jogo? O Mirandês jogava fora de casa, fez 2-0, tomou o 2-1, fez o 3-1 e acabou tomando 2 gols no final, aos 71 e aos 98. Então é um Racing Santander que buscou um empate. Então, diferente do jogo do Oviedo com o Almeria, que na primeira partida você tinha um jogo desempatado, nesse confronto entre Racing Santander e Mirandês, esse segundo jogo, como a primeira partida foi empatado, ele chega de novo com uma expectativa mais branda. Por mais que tenha sido 3-3, eu não te aconselho já vir para esse jogo com o over aberto. Acho que você pode fazer uma curadoria aqui de não fazer nada ao vivo e esperar o momento certo. Por exemplo, o jogo de ida abriu muito quando o Mirandês abriu 2-0 fora de casa, porque isso dava confiança para contra-atacar, tanto é que ele chegou a fazer o 3-1, mas também fazia com que o Santander em casa, com o apoio da torcida, fosse para cima. Então perceba que houve ali um gatilho para que o jogo ficasse mais aberto, que foi o caso do 2-0 do Mirandês. Então nesse jogo da volta, com 3-3, é como se estivesse começando de novo. Eu te aconselho, com todo respeito, você não abrir nenhuma aposta pré-live e trazer um contexto também de uma condicional, né? Tem tudo para ser um jogo aberto? Tem, caso aconteça tal cenário. O jogo amarrado, o jogo se arrastando 0-0, eu não acho interessante, né? Às vezes até um jogo desempatado com apenas 1 gol de diferença, se eu não tenho as 2 equipes querendo, às vezes não vai valer a pena também, né? Vamos dar uma olhada aqui no PDF de apoio, se a gente tem algo interessante, ó, Mirandês e Racing. O Mirandês em casa foi um time muito sólido ao longo de toda a temporada, ó. Foi o melhor mandante da competição, como dá para ver aqui, ó. Ficou em terceiro lugar e foi o melhor mandante da competição. Mas olha que curioso, o Santander foi o segundo melhor visitante. Apesar de não ter tido um término de competição muito bom, ele foi o segundo melhor time fora de casa, né? Aqui a gente pode ver os dados gerais, ó. O Mirandês terminou a competição de uma maneira muito boa, o Santander nem tanto, né? Oscilou um pouco mais. Então, o que a gente pode olhar por aqui, ó? O Mirandês, além de ser muito sólido em casa, ele sai na frente com muita frequência, quase o dobro de vezes aqui do que o Santander, falhou menos em marcar, marcou mais gols e sofreu menos da metade do que o Santander sofreu. Então a gente já tem alguma luz aqui para o lado do Mirandês, isso é verdade. Além disso, o Mirandês precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol, então é um time perigoso. Tem um primeiro tempo superior em relação ao quê? Número de vitórias maior, menos derrotas, menos gols sofridos. Porém, o Racing Santander é perigoso. É um time que marca bastante no primeiro tempo, pelo menos em número de gol. O time do Mirandês no segundo tempo continua superior em vitórias, em poucas derrotas, né? Aqui a discrepância fica até maior, 5% de derrota contra 43%. Aí passa a ser o melhor momento ofensivo da equipe, 23 gols marcados, e continua sendo um momento de poucos gols sofridos. Ele aumenta os gols marcados e nem por isso ele passa a dar mais espaço. Já o time do Racing continua sendo bem goleador e continua sofrendo muito.
Então é um Racing que ele fornece 8 ou 80, né? Ele também é um time muito agressivo, mas ele cede oportunidade. São duas equipes que marcam muito de cabeça e de fora da área, principalmente o Racing, e o time que mais sofre de cabeça nesse momento é o Mirandês. Então a gente pode ter aqui o famoso match, né? O encontro entre o casal bola aérea Racing e bola defensiva aérea do Mirandês, e aí o Mirandês pode ter problema. É uma expectativa de jogo para over? Olha, com todo respeito, em cima do que as equipes apresentaram na temporada, dentro e fora, me parece um jogo com uma tendência de 0 a 3 gols. Porém, o Mirandês em jogos em casa não teve tanto over 2,5 assim, tá? Ele marcou em apenas 24% dos jogos em casa mais do que 2 gols. E ele sofreu em apenas 19% dos jogos em casa mais do que 1. E ele não sofreu nenhuma vez nessa temporada em casa mais do que 2. Então aquele cenário do 3 a 3 pode até acontecer, mas seria algo inédito nessa temporada na La Liga 2, na casa do Mirandês. Por isso que eu convido você a fazer uma reflexão de só abrir uma posição em over, e aí você já pode colocar essa condicional, com o jogo desempatado. De preferência, 2 gols de diferença seria muito, muito bom, tá? Momento que as equipes mais costumam marcar. O Mirandês em casa, ele marca muito. Meio do primeiro tempo e meio do segundo. E é uma equipe que sofre nas extremidades, principalmente no final do primeiro tempo e no final do segundo. O time do Santander sofre muito no início de jogo e no início do segundo tempo. E é uma equipe que marca demais nos últimos minutos. Tanto é que a gente viu, não necessariamente foi fora de casa, no caso foi em casa, mas a gente viu a força do Santander lá quando jogou em casa, buscando o empate aos 98. Então, você pode ter sim um jogo desempatado, olhar com carinho para esses últimos minutos aqui, tá? Seria bem interessante olhar para esse over limite, um over à frente com a partida desempatada. Fechou? A gente deu bastante atenção ontem porque era um jogo exclusivo, né? Mas principal atacante, Joaquim Pinecelli, marcou 20 gols e deu 4 assistências. Não sei se vai estar disponível. Deixa eu ver se a gente tem alguma informação aqui de jogadores. Não tem. Mas vamos falar de odd. Olha que legal. Todas as vezes que o Mirandês começa com... Na verdade, que uma equipe começa com odd 2,10, o mercado espera pelo menos 48% de vitória. O Mirandês venceu 54%. Então temos aqui um valor esperado. Só que o Santander, quando joga com odd 3,45, a expectativa de vitória é 29% e ele venceu 43%. Então o valor está dos dois lados. Quando é assim, é muito perigoso você assumir um lado só, tá? Então tenha um pouco de cautela em relação a isso. Falei dos jogadores do Mirandês, deixa eu falar também do Santander, Andrés Martín, maior artilheiro, com 16 gols e 17 assistências. Caramba, esse aqui participa mesmo do time, hein? E o Juan Carlos Arana Gomes, com 12 gols marcados, é o segundo artilheiro da equipe. Fechou? Eu olharia com carinho para esse jogo. Interrompendo o seu planejamento de maneira muito breve para te fazer um convite. Se você valoriza esse tipo de conteúdo mais cuidadoso, fica aqui o convite para você se inscrever no canal. A ideia do BDM é justamente essa, te ajudar a parar de depender de palpite e começar a construir um processo de análise que faça mais sentido, né? Com muito mais critério, mais filtro e menos aleatoriedade. Às 19 horas, o Bragantino enfrenta o Bahia com uma cotação de 2,10. O Bahia com uma cotação de 3,70. Vamos interpretar isso daqui primeiro olhando para a tabela de classificação. O Bragantino hoje é terceiro colocado, tem 23 pontos. O Bahia melhorou um pouco, está na 7ª colocação com 18. Presta atenção nisso daqui. Quando o Bragantino joga em casa, ele somou 14 pontos. O Bahia fora somou 4. E aí, vamos aqui para o PDF de apoio. Vou filtrar aqui o Brasil e vamos olhar essa partida do Bragantino. Olha só o desempenho do Bragantino dentro de casa. 6 jogos, 4 vitórias, saiu na frente em 83% dos jogos, não falhou em marcar em nenhuma partida e tem uma média de 2,17 de pontos por jogo. O time do Bahia venceu apenas um jogo fora de casa, foi contra o Palmeiras, né? Não foi qualquer vitória, mas foi uma vitória apenas. Saiu na frente metade das vezes do que o Bragantino saiu, falhou em marcar em 60% dos jogos, teve bem menos gols marcados, né? Tem uma média de finalização no alvo para marcar um gol mais elevada do que o Bragantino. Tem um primeiro tempo pior do que o Bragantino, mas um segundo tempo que se iguala porque o Bragantino perde a força. Então eu consigo entender não só essa cotação do Bragantino a 2,10, como eu consigo ver uma possibilidade nesse jogo da gente buscar alguma coisa numa correção de preço em lei a pior equipe em campo ao Bahia, se o Bahia de fato confirmar esse primeiro tempo aqui. E a gente não tem bola de cristal para saber se vai repetir esse cenário, mas aconteceu muito com o Bahia, de
não conseguir ter tanta vitória no primeiro tempo e do Bragantino em casa ter um desempenho no primeiro tempo muito sólido. Então isso pode forçar não só a cotação do Bragantino a derreter, como pode forçar a cotação do Bahia a subir, tá? Então é o primeiro cenário que eu te convido a fazer se você é um trader, se você trabalha numa exchange. Deixa aqui o convite da minha parceira, a Betfair. O link está aqui embaixo para você se inscrever na maior bolsa esportiva do mundo. No segundo tempo, entretanto, o Bragantino não consegue manter aquele ritmo do primeiro e aí passa a ser um jogo parelho. Então, se o Bragantino não te ofereceu oportunidade no primeiro tempo, é bom tomar um pouco de cuidado no segundo. Tá? Não costuma ser, em jogos do Bragantino, algo muito over. Somente no primeiro jogo contra o Ceará, que eu acho que foi 2-2, a gente teve um jogo muito over no Bragantino. De resto, em nenhuma situação o Bragantino marcou mais do que 2 gols. Em apenas 17% dos jogos ele marcou mais do que 1, mas ele marcou pelo menos 1 em todos. Então é aquele tipo de jogo de 1 a 2 gols, ao que parece, tá? O Bahia, em nenhuma situação ele marcou mais do que 2 gols fora, e em apenas 20% ele marcou mais do que 1. Então, ao que tudo indica, teremos um jogo amarrado, um jogo under, né? Principalmente se o time que estiver na frente esteja com muito mais vontade de proteger essa vantagem do que propriamente de contra-atacar. Aí como que você pode ter um cenário mais aberto, um jogo mais pirotécnico? Com a questão dos 2, 3 gols de vantagem. Quando você já não tem mais aquela possibilidade de só falta um gol para eu empatar, então eu vou devagar. Não, às vezes faltam 2 gols para você buscar, faltam 3, você está completamente perdido. Aí o jogo fica mais aberto, né? De resto, me parece um jogo de fato bem amarrado, tá? Momentos de gols. O Bragantino marcou mais vezes no início e no final do primeiro tempo e no final do segundo. E é um time que, como sofreu poucos gols, a numeração fica aqui discrepante, né? Fica parecendo que são muitos gols no início, mas ainda são poucos gols, até nos gols marcados. O Bahia direciona a maioria dos gols, tanto marcados quanto sofridos, para o final. Então, pode ser uma opção, né? Um jogo desempatado, ou até um jogo empatado se você quiser forçar a mão no over-limite, pelo menos esperar os últimos minutos de jogo. Do lado do Bragantino, principal jogador da equipe é o Isidro Pita, né? Que estava na seleção do Paraguai. Não sei se... Acho que não chegou a entrar contra o Brasil. Acho que não chegou não, né? A entrar contra o Brasil, acho que não. E quem mais aqui? O Eduardo Antunes, mais conhecido como Sacha, acho que é ele. Tenho quase certeza que é ele, quer ver? Eduardo Antunes, exatamente. O Chacha. Do lado do Bahia, principal Eric Puga e William José. São os principais jogadores. Falando nisso, vamos dar uma olhada na nossa listinha de suspensão, né? Eu acho que não tem ninguém, nem do Bragantino, nem do Bahia. A gente vai ter que usar essa lista hoje, porque tem jogador importante suspenso, tá? Em relação a odds, vamos lá. O time do Bragantino, quando começa com essa cotação de 3,10, ele tem vencido 47% dos jogos, onde a expectativa de vitória é 48%. Então não tem, por mais que eu tenha feito em você uma expectativa maior no Bragantino, ou até de um layer para a equipe em campo ao Bahia, não tem valor pegar essa odd do Bragantino pré-live, a não ser que ele de fato confirme essa superioridade naquele primeiro tempo. Provavelmente porque soma com o desempenho no segundo e aí não apresenta tanto valor. Afinal de contas, quem entra para deixar correr até o final também tem que assumir o risco do segundo tempo. No caso do Bahia, o Bahia entrega um pouquinho de valor nessa odd, mas é coisa de 2%, então não te indico. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma condicional para você ficar de fora do mercado de gols no 0-0 e no 1-0, se acontecer, caso o time à frente não queira contra-atacar. Isso significa que você vai ter que trabalhar ao vivo esse jogo, certo? Não te aconselho over 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 no pré-live, antes de entender como é que tá essa partida. A maioria dos jogos do Bragantino em casa tem sido under. Posso pegar aqui para mostrar para você. 1-0 contra o Juventude, vou ignorar a Copa do Brasil, tá? 2-1 contra o Palmeiras, 1-0 Mirassol, 1-0 Cruzeiro e assim vai. Fechou? Os jogos do Bahia fora de casa não tá muito diferente não. 1-0 pro Grêmio, 1-0 pro Flamengo, então a gente já está conversado por aqui. É um jogo para você fazer ao vivo, que eu vejo, se for um desempenho parecido com o do primeiro tempo que o Bragantino costuma apresentar, um valor para trabalhar ou a favor do Bragantino na primeira etapa ou contra o Bahia, se de fato se confirmar. Às 19 horas, o Vitória pega o Cruzeiro. Aqui a gente tem desfalque do Vitória, né? A gente deu uma olhada, Vitória tá sem o Janderson e o Ricardo Heiler. É assim que se fala? Volante centroavante. E a gente vai entender por meio do PDF de apoio se esses jogadores são importantes ou não, né? Vamos lá embaixo. Aqui, o Janderson fez um gol. É um dos titulares da equipe, apesar de ter feito apenas um gol, tá? E o Heiler, Ricardo Heiler, é um meio-campo também titular, praticamente um volante, mas ele não fez gol e nem
deu assistência. Então, talvez ali o desfalque do Janderson seja um pouco mais sentido. Do lado do Cruzeiro, não tem. O meia Christian tá suspenso. Tem jogado, Christian? Vamos ver. Christian tem. Fez um gol e deu uma assistência. Então, também, do lado do Cruzeiro, a gente tem um desfalque relativamente importante. Talvez não mude o ritmo do jogo, mas é um desfalque. 2,45 áudio do Cruzeiro. No momento que vive o Cruzeiro, será que é um valor? Vamos dar uma olhada nas estatísticas aqui do PDF. O Cruzeiro vem, depois de um início não tão bom no Brasileiro fora de casa, com 2 vitórias nos últimos 2 jogos fora. E o Vitória perdeu a última partida que disputou dentro de casa. No geral, temos um Vitória que não vence há 3 jogos e um Cruzeiro que não perde há 6. Faz muito tempo que o Cruzeiro não perde um jogo, né? Fora de casa, o Cruzeiro já consegue sair mais na frente do placar do que o Vitória, porém falhou mais em marcar. Isso não quer dizer que tenha marcado menos gols, tá? Provavelmente em algum jogo o Cruzeiro marcou mais gols num jogo só. Mas é muito parecido esse contexto, tá bom? Em relação à quantidade de finalizações que o time precisa dar para marcar um gol, o que tem importância nisso? É o quanto essa equipe ela tem um fundamento de qualidade na hora da finalização, ou seja, o quanto ela pode ser perigosa, ela precisa de poucas oportunidades para marcar. O Cruzeiro precisa de bem menos finalizações no alvo para fazer um gol. O primeiro tempo das duas equipes são ruins, eu posso dizer até que o Cruzeiro tem uma leve superioridade, mas ainda assim é ruim. O segundo tempo do Vitória é levemente superior no número de vitórias e mais gols marcados. Então a gente tem esse contexto. O Cruzeiro ele é melhor ofensivamente no primeiro tempo e o Vitória ele é melhor ofensivamente no segundo. Não chega a ser uma superioridade no contexto geral. Problema para o Vitória, é um time que sofre muito de cabeça. Mal começou o campeonato, o time já tomou bastante gol de cabeça no geral, tá? Não só dentro de casa. Mas o Cruzeiro não tem aproveitado tanto esse fundamento ainda, não é um time que marca tanto de cabeça. Em relação à média de gols, 60% apenas dos jogos do Vitória em casa com over 2,5 e 40% dos jogos do Cruzeiro fora com over 2,5. Então é aquele tipo de jogo de 0 a 2 gols, num contexto normal. Nenhuma vez o Vitória conseguiu marcar mais do que 2 gols e nenhuma vez ele sofreu mais do que 2. O Cruzeiro, em apenas 20%, marcou mais do que 2 e em apenas 20% tomou mais do que 2. Então não costuma ser ou não costuma apresentar jogos tão over assim as duas equipes. A maioria dos gols marcados do Vitória no final do jogo, no segundo tempo, principalmente no final do jogo, e é um time que sofre mais no meio do primeiro tempo. O Cruzeiro marca mais no fim do primeiro tempo e também sofre mais no final da primeira etapa. Pelas cotações aqui, a gente tem um pouco de mania de trazer um viés no momento do Cruzeiro. Realmente, 6 jogos sem perder é muita coisa. Então eu não vou te criticar se você vier para trabalhar um leia pior equipe em campo ao Vitória, caso o Cruzeiro comece muito bem, tá? Só que eu não te aconselho trabalhar contra o Vitória se for um jogo que o Cruzeiro queira fazer uma estratégia só de contra-ataque, se proteger lá atrás e contra-atacar. Porque eu sei que o Cruzeiro tem sido muito efetivo. O jogo contra o Palmeiras, por exemplo, ele deu 2 chutes no gol no início e fez 2 gols. Mas você trabalhar contra o Vitória nesse contexto, você vai estar trabalhando contra a equipe que provavelmente vai ter mais a posse de bola. E aí o mercado às vezes não vai subir como você gostaria. Então eu só entraria no trade contra o Vitória se fosse um Cruzeiro dominante. E eu só trabalharia, atenção, contra o Cruzeiro, se o Vitória tiver com muita posse de bola, se o Cruzeiro não estiver contra-atacando nada, tá? Porque como a gente viu aqui, ele precisa de poucas finalizações para marcar. Então pode ser um jogo bem perigoso. Para Panther, para deixar correr até o final, será que tem algum valor aqui? Vamos dar uma olhada nas estatísticas do que apresentou nos últimos jogos? O Cruzeiro, com essa cotação de 2,35, não entrega valor esperado positivo, ele entrega um valor esperado nulo, ou seja, ele vence exatamente os jogos que é esperado dele vencer. Já o Vitória, com essa cotação de 3 aqui tá 3,35 já, um pouco mais alta do que o radar, a expectativa de vitória é 30% e ele vence 41%. Então o Vitória entrega um pouquinho mais de valor do que o time do Cruzeiro nesse aspecto. Mas o momento é rei, eu gosto muito de lembrar isso e eu gosto de privilegiar a questão do momento. O momento do Cruzeiro, no geral, como a gente viu aqui, é um momento muito bom. São 6 jogos sem derrota e nos últimos 8 só perdeu uma partida. Isso pode fazer diferença. Se você quiser pensar numa dupla chance, um empate anula do Cruzeiro, eu não vou te criticar, tá? Mas é um Vitória que tem entregado um pouquinho mais de valor dentro de casa e os dois têm um desfalque relativamente de média para baixo de importância. Não é o artilheiro nem o grande assistente da equipe, mas acaba sendo um desfalque. Fortaleza e Santos. Aqui é um jogo que, infelizmente, e a gente não esperava isso, tecer esse comentário é estranho, até difícil, nivelado por baixo. Fortaleza
nas oitavas da Libertadores, mas na zona de rebaixamento do Brasileiro junto com o Santos. O Santos de Neymar. Neymar agora suspenso para esse jogo, né? Ou seja, você poderia ter um reforço. O Neymar chegou a jogar relativamente bem contra o Botafogo, mas fez uma bobeira, né? Uma lambança de colocar a mão na bola, querendo se aproveitar. E isso culminou na derrota do Santos para o Botafogo, né? Então acaba sendo um confronto nivelado por baixo. O Fortaleza está há muito tempo sem vencer. Se a gente levar um contexto geral aqui, Fortaleza não vence há 6 partidas. Ó, perdeu pro Flamengo 5-0, Racing 1-0, Cruzeiro 2-0, o Retrô na Copa do Brasil 5-2, foi eliminado nos pênaltis, né? 3-0 pro Vasco em São Januário e o 0-0 com o Bucaramanga. A última vitória foi contra o Juventude, uma goleada que parecia que ia espantar a crise e não espantou coisa nenhuma. O Santos, nos últimos 10 jogos, só venceu o Vitória fora de casa. De resto, empate com o Ceará, empate com o CRB, que também culminou na eliminação do Santos da Copa do Brasil, e o resto foi derrota. Loucura, né? Loucura. Vamos falar de estatística? Cotações, né? 2,05 para o Fortaleza, 3,60 Santos. Não acho que estão erradas essas odds. Até porque a gente tem a ausência, como a gente já viu aqui, do Neymar, que está suspenso por cartão vermelho direto. Do lado do Fortaleza não tem ninguém. Tem alguém correndo risco no Fortaleza? Também não. Então, é sempre importante a gente pontuar essa ausência do Neymar. Vamos dar uma olhada no PDF de apoio. Lembrando, se você não tem acesso ao PDF, é só se tornar membro do canal. Não é pelo PDF de apoio, tá? É para apoiar o conteúdo do PDF de apoio, é claro, um bônus para quem é membro aqui do canal. Olha só o Santos fora de casa. Tem uma vitória do Santos contra o Vitória, que foi o último jogo do Santos fora de casa, no Brasileirão, e resto foi só derrota, né? O Fortaleza em casa chegou a vencer 2 partidas, acho que foi uma vitória contra o Fluminense logo na abertura, que culminou na demissão do Mano Menezes, e aí já uma derrota, uma sequência ruim, e depois uma vitória contra o Juventude. E voltou a perder já dentro de casa no Brasileiro para a equipe do Cruzeiro 2-0. O time do Fortaleza, no geral, como a gente viu aqui, ó, não vence há 3 partidas no Brasileirão, né? Isso chega a 6 jogos no geral, em todas as competições, Copa do Brasil e Libertadores. E o Santos venceu 2 em 8 no geral. Vamos para dentro de casa de novo. Fortaleza saiu na frente um pouquinho mais de vezes só do que o Santos, 40% a 33%. O Santos falhou em marcar um pouco mais. O Fortaleza sofre menos e marca bem mais gols do que o Santos. Mas aí tem aquele jogo específico da goleada contra o Juventude, que eleva muito esses números, né? Não dá para achar que o ataque do Fortaleza é muito superior ao do Santos. Teve um jogo só com 5-0 e isso já fortalece muito. Se esse jogo tivesse sido 1-0 só, o número de gols marcados ia ser 4-3. Então não vou levar tanto em consideração. O Fortaleza, entretanto, precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol do que o Santos, quase metade. O primeiro tempo do Fortaleza, apesar de ter mais vitórias, tem mais derrotas. Mesmo número de gols marcados, praticamente mesmo número de gols sofridos. Então é um primeiro tempo parelho, não tem superioridade aqui. No segundo tempo, a superioridade do Fortaleza, ela não é porque o Fortaleza é superior. Ela existe porque o Santos é terrível. O Santos não marcou nenhum gol, sofreu 5, falhou em marcar em todos os jogos no segundo tempo, não venceu nenhum segundo tempo e perdeu quase 70% deles. O Fortaleza, apesar de vencer só 20%, não perdeu nenhum segundo tempo e marcou bem mais gols. Então talvez, olha como é que tá nivelado por baixo, talvez aqui seja o momento onde o Fortaleza tenha mais superioridade. Para você que quer buscar uma odd mais elevada, não vou te criticar, você pode ter um jogo aqui para correção no início, né? Um mercado oscilando, porque o Santos às vezes começa melhor ou pior, mas o segundo tempo o Fortaleza acaba tendo superioridade por conta do mau desempenho do Santos, certo? Voltando para cá, o time do Fortaleza foi pouquíssimo jogo, né? Em apenas um jogo ele conseguiu marcar mais do que 2 gols, foi contra o Juventude. Na maioria das vezes é um cenário de 0-2 gols no máximo, então não criaria uma expectativa muito grande de over, até porque, como eu falei no início, como é um jogo nivelado por baixo, ele chega a ganhar status de jogo de 6 pontos, né? Aquele famoso jogo para espantar a crise. Então você precisa ganhar, custe o que custar. Pro Fortaleza então nem se fala, né? Que é um time que não vence há 6 jogos, é um time que, tem uma expectativa, tá na Libertadores, não chegou na Libertadores à toa, fez um bom Campeonato Brasileiro no ano passado, então precisa dar uma resposta, precisa melhorar. E isso passa por vencer o time do Santos, que tá pior do que o Fortaleza hoje, em situações gerais, né? Porque o Santos, apesar de também ter caído da Copa do Brasil, o Santos não tá na Libertadores como o Fortaleza tá. Então, teoricamente, o Fortaleza tá no momento um pouquinho melhor, tá? Momento dos gols. Fortaleza marca com mais frequência nos últimos minutos, também saiu um pouquinho na frente no início, e é um time que sofre muito no final do primeiro tempo. O Santos marca pouquíssimos gols, no geral, mas a maioria deles foram no meio do primeiro tempo, e é um time que sofre demais no final. Dá para você pensar num jogo arrastado, amarrado,
feio, chato, que possa ter um gol no final. Por que não? Né? E aí, já voltando para cá em relação à operação, se você pensa em fazer uma aposta no Fortaleza só pela camisa, eu te falo hoje, tá? Hoje, o momento do Fortaleza é muito ruim. Eu não te aconselho pegar uma odd do Fortaleza 2,05. Não te aconselho mesmo. Você poderia me convencer falando, não, Theo, mas o Santos está sem o Neymar, tá muito mal. Beleza, mas o Fortaleza não tá bem. Então, para valer a pena o risco, independente se a sua aposta é a favor do Fortaleza ou a favor do Santos, que você pegue isso com uma odd bem maior, para que o seu prêmio seja maior. Não tem problema você tomar um prejuízo hoje, desde que você no longo prazo possa entrar numa zona de lucro. Porque se você pegar um time ruim, e o Fortaleza não é ruim, ele está num momento ruim, mas hoje a gente pode considerar que o momento faz com que o Fortaleza não tenha valor nessa odd de 2,05. Se você ficar pegando essa odd, você vai ficar trocando dinheiro com o mercado. No momento que o Fortaleza vive, ele pode e deve jogar muito melhor daqui para frente. Tá? Ó, vamos ver se eu tô falando merda em relação a cotações, vai. Pode ser que eu esteja falando merda. Vamos ver. Probabilidade. Ó, não tô não. Fortaleza, quando joga com cotação de 2,05, expectativa de vitória é de 49%, e ele tem vencido quanto? 33%. Vai trocar dinheiro com o mercado? Não, vai perder dinheiro no longo prazo, tá? E o Santos a 3,60, com expectativa de vitória de 28%, vence 23%. Mesma coisa. Então, vale você apostar aqui nesse jogo? Se você pegar uma odd mais elevada, pode ser interessante. E já que você vai esperar uma odd mais elevada, já que você está combinando aqui comigo, se você durante o jogo não vê nenhum sinal de que o time que você quer apostar está te mostrando que vai ganhar, sabe o que você faz? Mantém a grana no seu bolso. Você vai dormir bem mais tranquilo, tá? Pode confiar. 8 horas da noite, o Grêmio enfrenta o Corinthians na Arena do Grêmio. Cotação do Grêmio a 2,35, Corinthians a 3,20. O Corinthians, meus amigos, ele não venceu nenhuma partida fora de casa na competição. E pelas cores aqui, não é uma homenagem ao escudo não, tá? As cores do Corinthians vermelhas aqui indicam problema, além dos possíveis desfalques, né? O Corinthians falhou em marcar em 60% dos jogos fora, o Grêmio em apenas 17% em casa. O Grêmio melhorou dentro de casa, pelo menos em relação a resultado, perdeu apenas uma partida. Se eu não me engano, foi uma derrota para o Flamengo. Foi o primeiro a marcar em 83% dos jogos em casa. Marcou 3 vezes mais gols que o Corinthians e sofreu menos. Sofreu quase metade dos gols que o Corinthians sofreu. Precisa de menos finalização no alvo para marcar um gol. Entretanto, o primeiro tempo do Grêmio, ele é superior, de novo, não porque o Grêmio faz um primeiro tempo estupendo, mas porque o Corinthians faz um péssimo primeiro tempo. O Corinthians tem 60% de derrota, apenas 20% de vitória e só marcou um mísero gol, tomando 6. No segundo tempo, o Corinthians pelo menos perde menos e sofre menos gol, mas ainda assim é ruim. Só que o Grêmio também piora, então acaba sendo muito parecido. Então a superioridade, entre aspas, do Grêmio está muito no primeiro tempo. Não só porque ele sai bastante na frente do placar, mas porque o Corinthians faz um primeiro tempo horroroso. Não necessariamente isso vai se repetir, tá? Mas foi assim, nos últimos jogos pelo menos. Em relação ao mercado de gols, não me parece ser um jogo com uma tendência over. Eu vou me surpreender muito se acontecer, tá? Então eu não saio para esse jogo com over 1,5, com 2,5, nada disso. Nem com 0,5 eu sairia. Porque, ó, o Grêmio marcou em casa pelo menos um gol em 83% dos jogos. Show. Então a chance do Grêmio marcar pelo menos um gol é grande. Agora, em apenas 17% ele marcou mais do que um, e em nenhuma situação ele marcou mais do que 2. Ou seja, para o Grêmio marcar 2 gols já é um parto. O Corinthians, em apenas 40% dos jogos fora, marcou um gol. E em nenhuma situação marcou 2 ou 3. Então, o Corinthians marcar fora também é um parto. E aí a gente tem que olhar para a escalação, né? Deixa eu pesquisar aqui. Yuri Alberto. Volta ou não volta? Contra o Grêmio. Grêmio, Corinthians, escalações. Será que a gente tem aqui? Retrospecto, piriri pororó. Corinthians, Rodrigo Garro, Breno Bidon, Maicon, José Martins, Kaká, Bidu. Não sei não, hein? Ó, o último jogo entre eles foi justamente gols do Yuri Alberto, do Charles e do Depay. Eu não acredito que o Depay vai estar disponível, pelo que a gente está vendo aqui. Deixa eu ver se tem alguma outra escalação para confirmar. Ó, Thales Magno, Romero, Garro, possibilidade do Memphis. Não é certeza então, tá? Não é certeza, mas é muito provável que o Yuri Alberto, desfalque, não jogue. Ó, é muito provável que ele não joga, tá? Procurar mais notícias recentes aqui, em qualquer data, nas últimas 24 horas. Ó, vamos ver direto na fonte, né? Fiel Manchete. Cadê? O técnico Dorival Júnior terá de reformular o ataque do Corinthians para a partida contra o Grêmio. Vários jogadores estarão
indisponíveis. Yuri Alberto se recupera da fratura lombar, Depay retorna da data FIFA e segue dúvida, Romero também esteve convocado e Carrillo está fora do elenco. Isso dá uma vantagem para o Grêmio, tá? Dá uma vantagem para o Grêmio. Em relação a desfalques, não temos aqui um desfalque importante em nenhum dos dois. Corinthians, o José Martínez está correndo risco, o Mateuzinho também. E o Grêmio, o Vila Sante também tá. Então, vou deixar um para casa para você. Corinthians sem o Depay, sem o Roberto, pode ter mais dificuldade aqui. Então a gente pode ter uma empate anula do Grêmio, uma dupla chance do Grêmio. Isso para você que é um punter. Agora, o Corinthians com a possibilidade do Depay jogar, fica um jogo um pouco mais equilibrado. Para mim, é um jogo de correção de preço se você é um trader, até com uma possibilidade, se o Corinthians jogar muito mal de fato no primeiro tempo, você corrigir essa odd do Corinthians em linha para a equipe em campo, mas apostar mesmo, ter confiança para apostar a favor, para deixar correr seco, não tô vendo valor assim, tá? Para mim é um jogo pro ao vivo. E sobre o mercado de gols, eu não gosto. Os últimos jogos entre eles, na Arena do Grêmio, 0-0, 1-0 Corinthians, 1-0 Corinthians e 0-0. Não duvido aqui de um under 2,5, se você tem metodologia para isso, tá? Não duvido. 21h30, 2 jogos. Galo Internacional, que é o jogo da capa aí, do Hulk, fazendo esmaga, e o Internacional com uma cotação de 4,33. Presta atenção no seguinte, temos aqui um grande desfalque do Inter, que é a ausência do Alan Patrick, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. E, se a gente for levar em consideração a importância que tem hoje o Yuri Alberto, o Galo não está errado de ter uma cotação de 1,85, certo? Além disso, a gente tem um momento muito favorável do Galo contra um time do Internacional que, assim como o Corinthians, não venceu fora de casa ainda. O Galo não é o time que mais venceu em casa, ele não é o melhor mandante, mas ele pelo menos ainda não perdeu como mandante. Nos últimos jogos, ele pelo menos em casa não perdeu. No geral, o Galo vem de 7 jogos sem derrota e o Inter vem de 5 jogos sem vitória. Olha a diferença. Por isso que eu falo, cara, eu considero muito que futebol é momento, tá? E dentro de casa, porém, o Galo marcou 6 gols, o Internacional fora marcou 5, então a gente não tem uma discrepância tão grande no ataque, mas na defesa o Inter sofreu muito, né? Sofreu várias goleadas fora de casa e isso complicou bastante a vida do Internacional. O time do Galo, entretanto, não sai tanto na frente do placar, em apenas 20%. Isso é um problema quando a gente tem um favorito, né? A gente cria duas coisas que fazem a gente criar a expectativa no favorito de odd 1,85. Primeiro, o desempenho no primeiro tempo e depois é o quanto esse time entrega saindo na frente do placar, né? Ou seja, o quanto de iniciativa ele tem. Vamos comparar essas duas informações? Primeiro tempo, muito fraco. O Galo não venceu nenhuma primeira etapa jogando como mandante. Que loucura, cara. Olha que loucura. Ele nem marcou, nem sofreu nenhum gol no primeiro tempo. Todos os jogos do Galo em casa no primeiro tempo foram 0-0. É sério isso? Puta merda. Eu duvidaria, mas não tá errado, tá? Tenho quase certeza que não tá errado. Eu duvidaria, mas eu tenho quase certeza. Vou olhar aqui, de curioso, né? Porque a gente sempre fica, será que não tá errado? Será que o PDF de apoio não errou? Mas vamos ver, os jogos que o Galo jogou dentro de casa essa temporada, vai. O Campeonato Brasileiro começou aqui, Atlético São Paulo, 0-0, primeiro tempo, porque o jogo foi 0-0. Atlético e Vitória, primeiro tempo, 0-0, porque os gols foram no segundo tempo. Atlético e Botafogo, 0-0, porque o gol foi aos 48, gol do Coelho. Atlético Próximo. Atlético e Fluminense, 3-2. Não é possível que só saiu o gol no segundo tempo? É sim. Primeiro gol do Canóbio aos 56. E teve mais um? Teve Corinthians e Galo 0-0, que obviamente o primeiro tempo ficou 0-0. Então não, o PDF de apoio não tá errado, meus amigos. Não tá. O PDF de apoio tá certo. Errado tá o Galo, de não fazer nenhum golzinho no primeiro tempo. E aí eu falo pra vocês, essa cotação de 1,85, somado a um primeiro tempo desse, com um time que não costuma sair tanto na frente do placar, aí me complica. Aí é o quê? É um favorito que pode se complicar. Theo, mas o Internacional tá sem o Alan Patrick. Tudo bem, eu entendo que o Inter vai passar perto, provavelmente. Mas o Galo também não tem feito um grande primeiro tempo. Por que eu te falo que é um favorito que pode se complicar? Porque às vezes você tá muito enviesado de pegar uma aposta a favor do Galo e ela vai ter valor em algum momento do jogo. Mas pelo que o Galo está apresentando no primeiro tempo, talvez o valor esteja na segunda etapa. E aí provavelmente você vai encontrar uma odd mais elevada. Não é muito melhor você apostar a favor de um time que você quer apostar com uma odd mais elevada para ter um prêmio melhor? Porque mesmo que você venha a perder nesse jogo, você vai estar numa zona de lucrativa, teoricamente no longo prazo, né? O Inter no segundo tempo não faz um bom segundo tempo e o Galo melhora, né? Marca mais gols, sofre menos, não perdeu nenhum segundo tempo, venceu 40%. Então, de fato, esperar um pouco para o segundo tempo, se você quer deixar uma aposta até o final, pode ser interessante. Não me parece, apesar do Galo
ter tido alguns jogos over, principalmente o jogo do Fluminense e o do Vitória. No geral, como teve muito 0x0 com São Paulo, com Corinthians, teve 1x0 do Botafogo, no geral parece um jogo mais amarrado. Apenas 40% dos jogos do Galo com over 2,5 e apenas 33% dos jogos do Inter com over 2,5. Então aquele tipo de jogo me parece ser de 0 a 2 gols por enquanto. A não ser que você tenha uma discrepância aí de 2 gols de diferença, tá? Como a gente viu, o Galo não marca nenhum gol no primeiro tempo. Olha só, se você sai pro jogo, o juiz apitou, você já tá amarrado no 2,5 rezando, você já tá errado na minha humilde opinião, porque o Galo não faz nenhum gol no primeiro tempo. Pelo menos não fez, né? Pode ser que hoje faça 5, mas sinceramente eu não entraria nessa celeuma. O time do Galo marcou 2 gols no início do segundo tempo e 4 gols no final do jogo. E o Internacional distribui muito bem os gols sofridos, precisa melhorar o Inter, hein? A maioria dos gols marcados é aqui no final do primeiro tempo, precisa melhorar muito o Inter. O desempenho do Inter fora de casa vai fazer com que o Inter não dispute nada esse ano em relação ao brasileiro. Não adianta, tá? Você tem que manter uma média boa fora de casa. Olha só, o Inter já tá na 14ª colocação, só que como visitante, com 0 vitórias, não ajuda, né? Apesar de ser um bom mandante, entre aspas, costuma ser bem perigoso em casa, não ajuda muito se você não somar também os pontos conquistados fora, tá? Então, para você que é um trader, é um jogo de correção, o Galo pode ter um desempenho pior no primeiro tempo, mas vou fazer um parênteses. Com a ausência do Alan Patrick, a gente sabendo da importância desse jogador, ó, o Alan Patrick, ele teve 2 gols e 4 assistências. Com a ausência do Alan Patrick, o Inter perde um dos seus maiores artilheiros e o jogador que mais participou de gols nesse brasileiro. Então, já deixa o jogo mais under por si só, mas também pode fazer com que o Inter jogue mais recuado, jogue mais fechado. E isso pode dar uma expectativa de um Galo ter mais posse, mais volume, mais finalização. E aí, quem sabe até esse lei a pior equipe em campo internacional faça mais sentido, tá? Eu fiz bastante comentário falando que o Galo não joga bem no primeiro tempo, mas o contexto desse jogo hoje, se o Internacional tomar uma postura mais defensiva, pode fazer o Galo ter benefício para vencer essa primeira etapa sim, tá? 21h30 também temos São Paulo e Vasco. Cotação de favorito de São Paulo a 1,90 contra um Vasco que eu prefiro mostrar, tá? Prefiro mostrar para que você não me critique. Ó, o Vasco perdeu todos os jogos que disputou fora de casa. Marcou 3 gols, tomou 10. Pega um São Paulo que perdeu para o Mirassol no último jogo, dentro de casa. Não é uma equipe que sai tanto na frente do placar, inclusive saiu menos do que o Vasco. Marcou 2 gols a mais e sofreu metade dos gols do Vasco. Então a superioridade do São Paulo tá onde? Tá no que o São Paulo vem desempenhando em casa? Não. São Paulo empatou mais do que venceu. Tá onde então? Na deficiência do Vasco. E quando a gente tem um jogo onde o favoritismo de um time é explicado pela má fase do outro, é um jogo difícil. É um jogo difícil, né? Não chego a dizer que o São Paulo vai se complicar, porque o Vasco que se complica, né? Mas é difícil confiar no São Paulo nessa cotação seca de 1,90. O São Paulo precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol. Não, olha que loucura, não tem um primeiro tempo melhor do que o do Vasco, pelo contrário, ele vence menos. Teve menos derrota, mas ele vence menos. Marca a mesma quantidade de gols. E no segundo tempo, ele só é superior ao Vasco porque o Vasco consegue ter 80% de derrota. Impressionante. Acho que é o time que mais perde no segundo tempo na competição. Tomou 6 gols. 6 dos 10 gols que o Vasco toma é no segundo tempo. E o São Paulo, apesar de ter um primeiro tempo pífio, horroroso, péssimo para um time dessa magnitude, dessa camisa, jogando em casa, ainda assim é superior ao Vasco. O Vasco marca muito de cabeça, aí tem que ver se o Verratti vai jogar, porque se jogar é um problema para o São Paulo nessa bola aérea. Jogos do Vasco costumam ser over, não porque o Vasco marca muito, em 60% dos jogos apenas ele marcou um gol, mas porque ele sofre muito. Em 100% dos jogos fora, o Vasco tomou gol e em 80% ele tomou mais do que um. Loucura, né? Loucura. Momento dos gols, o São Paulo marca com mais frequência na saída para o intervalo, né, saída do segundo tempo, e sofre mais antes do intervalo. O Vasco marca, não vou nem falar onde ele mais marca, porque ele só marcou 3 gols, mas ele sofre com muita frequência nos finais de jogo, tá? Para mim, pelo desempenho horroroso que o São Paulo tem, não adianta ser São Paulino me xingar, eu tô trabalhando com um número aqui. O desempenho de São Paulo era para estar muito melhor, você sabe disso. Se você tá confortável e confiante no seu time, tem alguma coisa errada. Pelo desempenho do São Paulo, eu não pegaria essa odd do São Paulo em 90. Acredito numa vitória do São Paulo pela má fase do Vasco? Acredito. Mas com essa cotação do São Paulo eu não pego. No geral aqui, só queria ver a condição geral, ó. No geral, o Vasco continua, mesmo colocando também os jogos em casa, continua numa fase ruim. E o São Paulo aumenta sua fase ruim, né? Porque quando você coloca só dentro de casa, você vê uma derrota só. Quando você coloca no geral, você já vê 3 derrotas.
Então o momento do São Paulo é ruim também. Eu não pego e não compro essa odd do São Paulo em 90. Se você quer muito trabalhar a favor do São Paulo, me convence falando que você vai trabalhar pelo menos com uma odd mais elevada, tá? Nos jogos do São Paulo, com essa cotação de 1,90, o São Paulo venceu 50% dos jogos, onde era esperado que ele vencesse 53%. Então não tem valor nenhum aqui, na minha opinião. Você vai trocar dinheiro com o mercado. O Vasco, meu amigo, olha isso aqui. Em odds de 4,50, o Vasco tem que ganhar 22% dos jogos. Sabe quanto ele ganha? 1. Então eu não vou te criticar também se você vier para esse jogo para trabalhar contra o Vasco. Em lei, a pior equipe em campo. Tá? De novo, vou repetir. Acredito que o São Paulo tenha mais probabilidade de vitória, mas a probabilidade que a casa de aposta está oferecendo vai colocar dinheiro no bolso dela no longo prazo e não na sua. Então, amarra sua mão para poder pegar uma odd pelo menos mais alta. E se durante o jogo você não encontrar um São Paulo te convencendo, de novo, deixa no bolso, que ele vai ficar muito melhor guardado, tá? Pra gente fechar, tem alguns jogos complementares, né? Tem Liga do Chile, né? Colo-Colo contra o Iquique, às 21 horas, vou deixar como complementar aqui, se bem que vai ter brasileiro no meio. E tem a Colômbia, que eu comentei ontem. Aí os outros jogos dos grupos, né, da fase final já dos grupos da apertura da Colômbia. O América de Cali pega o Deportes Tolima, como a gente viu, os dois ainda brigam aqui por essa possibilidade de chegar na liderança. E também tem o Santa Fé com o Medellín, que também, claro, tem importância nos jogos de quarta-feira à noite, né? Todos disputando o primeiro lugar para conseguir vaga na final. O primeiro do grupo A pega o primeiro do grupo B na final do Apertura da Colômbia, certo? Jogo que vale a pena, pelo menos você adicionar aí no seu calendário, caso você queira esticar um pouquinho até mais tarde, né? Caso você tenha essa possibilidade. Então, fica essas duas dicas aqui para você. Mas, claro, meu foco vai ser o Brasileirão, porque tá recheado de jogos à noite e é difícil você manter uma atenção por aqui, beleza? Aqui embaixo, na descrição, quando você abrir a descrição desse vídeo, você vai encontrar o link da minha parceira Betfair. Você pode se tornar membro desse canal para apoiar esse conteúdo clicando em Seja Membro. Você vai ter acesso todos os dias também ao PDF de apoio e os estudos de caso. Teremos nesse Mundial de Clubes de volta o pós-planejamento que vocês estão tanto me pedindo, né? Mas eu vou conversar com vocês como é que eu pretendo seguir esse pós-planejamento pós-mundial. E tem também os links do Radar Esportivo, que é o meu planejamento, e as dicas do Radar na descrição desse conteúdo lá embaixo. Você rola um pouquinho para baixo que você vai encontrar. Beleza? De resto, o like no vídeo, se você chegou até aqui, te agradeço demais da conta e de novo reforço o convite para você se inscrever. Tem, desde que a grade ajude a gente, planejamento todos os dias por aqui. Eu espero estar te ajudando mais do que te atrapalhando. Um abraço.